O senhor faz uma fala também sobre o Supremo, para já colar o assunto, a atuação do ministro Alexandre de Moraes. O senhor defende um formato ali de atuação do ministro Alexandre para combater o crime organizado. Que seria essa ideia? De que forma que seria a atuação do ministro Alexandre, de alguma forma do Supremo, para conseguir combater o crime? O que é exatamente? Qual a receita que o ministro tem usado? Isso é uma provocação ao ministro Alexandre de Moraes sobre o direito penal do inimigo. E qual é a provocação, né? Veja, quando a gente fala em direito penal do inimigo, que significa ter uma legislação especial que retira certos direitos de defesa de um faccionado entendido aqui como praticamente um terrorista, uma pessoa que nega o Estado democrático de direito, que reiteradamente comete crimes que violam direitos humanos, como é um membro do PCC, um membro do Comando Vermelho, se você vai ver entre os juristas, a comunidade jurídica brasileira, não, isso é um absurdo, isso é uma exceção. Aí beleza, eu ouço isso dos juristas, e já ouvi de ministro do STF. Só que quando o Alexandre de Moraes cria ele próprio um regime de exceção para bolsonaristas, e aí essas pessoas têm os direitos de defesa dela mitigados, ou seja, diminuídos, aí tá tudo bem. Aí defesa da democracia. O que eu tô propondo é assim, e se eu aplicasse o método do Xandão, que é o direito penal do inimigo em parte, né, como tô fazendo uma analogia, aos faccionados? Se o tipo de julgamento daquelas pessoas que foram presas por conta do dia 8 fosse aplicado pelos presos do Comando Vermelho, eu gosto desse método. Eu deixaria ainda mais grave, eu deixaria ainda mais duro, ainda mais pesado. Então deixo isso como provocação para a comunidade jurídica brasileira, que ficou aplaudindo Alexandre de Moraes, mas quando a gente fala em implementar medidas duras contra bandidos, aí são contra. Fala, engraçado, né? Interessante. É no mínimo incoerente, né, por parte dessas pessoas. Então é uma provocação que eu faço bem clara e bem direta. E que faz sentido. André. Aproveitando que o senhor falou sobre segurança pública, o senhor citou o fato de incluir, enquadrar organizações criminosas como grupos terroristas, né? Tem essa discussão de os Estados Unidos talvez fazer isso, e existem algumas discussões no meio jurídico que isso poderia causar alguma interferência aqui. E também dentro do PL que foi discutido antifacção, tinha essa medida incluída, mas ela foi retirada. Você, como pré-candidato, se eleito, você vai defender que os grupos terroristas, as organizações criminosas sejam considerados grupos terroristas no Brasil? Olha, eu defendo, assim, se ele vai ser qualificado como terrorista ou não, isso é mais um enquadramento marqueteiro. Para mim, eles têm que ser enquadrados como o inimigo. E o que é o inimigo? São figuras que fazem parte de gangues ou organizações que negam o Estado Democrático de Direito do Brasil, que fazem ocupação territorial, que cometem recorrentes violações aos direitos humanos. Essas organizações, que se parecem muito com organizações terroristas, elas têm que ter esse reconhecimento especial por parte do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro tem que enfrentar elas de uma maneira diferente. Eu não posso chegar para o cara que é o ladrão de galinha e dar a ele o mesmo tipo de tratamento que eu vou dar para um membro que está com um fuzil do Comando Vermelho ocupando uma favela. Ou um prefeito na cidade de Santa Quitéria, no Ceará, que faz basicamente um acordo com o Comando Vermelho e impede as pessoas de votarem em candidatos adversários, senão o Comando Vermelho bate na porta da casa dessa pessoa. O enquadramento jurídico para eles é diferente. Essas pessoas negam o Estado Democrático de Direito no Brasil. Se os Estados Unidos gostam ou não gostam disso, isso é problema dos Estados Unidos. Até porque esse interesse deles sobre isso é bem recente. E se os Estados Unidos quiserem ser parceiros da América Latina no enfrentamento ao crime organizado, dependendo da parceria, pode ser bem-vindo. Eu acho que o Brasil tem que retomar o próprio território, ou seja, retomar as pessoas que estão sob o comando do crime organizado e depois, reorganizando as próprias forças armadas e reorganizando as próprias contas públicas, se tornar uma força pacificadora da região. E, inclusive, impedir que os Estados Unidos façam isso. Quem tem que ser o grande líder político, quem tem que ser o macho alfa aqui da América do Sul, é o Brasil. E esse é um papel nosso. A gente está permitindo, inclusive, que os Estados Unidos façam isso, o que pra gente é humilhante. Ortúlio. Renan, vamos mudar um pouco de assunto e falar agora de viabilidade eleitoral. Veja, você tem se destacado muito entre os jovens, né? Essa subida sua se deve em muita medida às ideias e tudo mais, mas também ao seu sucesso com o público jovem. E a gente sabe que a política estratégica, ela vive de duas coisas, ideia e comunicação, né? Não basta ter ideia e não ter comunicação, e ter comunicação e não ter ideia, né? Estrategicamente você tem que ter esse binômio. Como é que você vai fazer para conversar com as pessoas mais velhas, conservadoras, religiosas, aquelas pessoas que em certa medida não se identificam com o perfil dos membros hoje do Partido à Missão? Pode até se identificar com as ideias, mas às vezes nem conhece as ideias e a forma de comunicação não os aproxima. E apostar que os jovens indiretamente vão cumprir esse papel pode não ser uma estratégia vencedora. Como que você avalia essa questão?
Quando eu decidi ser pré-candidato à presidência e conversei com o nosso time, eu falei muito com as pessoas, olha, a gente não dispõe de meios que permitam com que a gente chegue nas pessoas de maneira clássica. Eu não tenho acesso à televisão como os candidatos grandes têm, eu não tenho o dinheiro para botar uma propaganda na televisão, para sair colocando outdoor por aí, eu não tenho nada. Eu sou um cara de classe média que vive num apartamento pequeno, que todo o dinheiro do trabalho que gero eu coloco no movimento e no próprio partido político, faço essas coisas ficarem de pé. Portanto, eu farei uma campanha com o que eu tenho à disposição e falando sempre a verdade. Estou falando isso não porque eu quero dar uma de Don Quixote, mostrar que eu sou apenas idealista. Eu estou falando que quando você não tem nada, você não tem nada a perder. E eu vou fazer apenas o que eu acredito no processo. Naturalmente, isso ressoa entre os mais jovens. Agora, como você colocou, e eu concordo contigo, isso também representa os valores das pessoas mais velhas. Essas pessoas estão em bolhas cognitivas, bolhas de algoritmo nas redes sociais, diferentes das nossas. Também tem uma barreira de entrada que uma parte importante dessas pessoas acha que nós somos comunistas porque nós somos de direita, mas não somos Bolsonaro. É natural. O problema é quando nossa mensagem chega. Eu sou o mais desconhecido dos pré-candidatos a presidente. A partir do momento que eu começar a chegar na casa das pessoas, como eu estou fazendo hoje agora aqui na Jovem Pan, quando eu vou nas rádios ao redor do Brasil, eu chego. E essas pessoas descobrem a mensagem e gostam. Então a resposta está em diminuir o desconhecimento, fazendo o que eu estou fazendo, que é rodando de carro Brasil. Se eu vou aguentar, aí é uma questão, assim, falam de burnout, esses cansaços, eu não posso me cansar, em tese eu sou jovem, mas eu vou trabalhar ao máximo, eu vou rodar de carro, eu vou em rádios, eu vou na mídia tradicional, e eu ainda acredito muito no papel da imprensa tradicional, e com base nisso eu vou começar a chegar no coração dessas pessoas mais velhas falando algo que está dentro do sistema de valores deles. Então, isso é meio que inevitável. Para te conhecer um pouquinho melhor, você é um liberal progressista ou é um liberal conservador em relação aos costumes? Ou não é nada disso? Eu sei, por exemplo, que você é católico. Pouquíssima gente sabe disso. Que eu não gosto. Então, de repente as pessoas não sabem disso. Às vezes a questão não é o conteúdo, mas a forma de comunicação. Então eu volto a perguntar, você é mais progressista ou mais conservador em relação à pauta de costumes? Eu sou uma pessoa de direita. Eu não gosto de me encaixar colocar nessas caixinhas. Eu sou um cara que tem uma banda de rock, que não gosta de andar todo arrumadinho. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que entende a necessidade de lei e ordem. Eu acredito na presença do transcendente na nossa vida. Eu acho que existem hierarquias de valores. Isso me coloca uma pessoa à direita. Agora, não me coloco... Porque o que seria um conservador em termos brasileiros? Aborto, por exemplo. A pauta do aborto, a gente é favorável à manutenção da legislação atual e contrário desses movimentos feministas de hiperliberalização do aborto que existem. É uma pauta conservadora. É uma pauta conservadora. Só que eu não levo isso de uma maneira moralista. Eu não vou ficar aqui fazendo... Por exemplo, eu sou católico, mas eu não vou ficar aparecendo numa igreja para fazer campanha todo dia. Eu acho que eu separo minha esfera pessoal, existencial, da minha esfera política de trabalho. Eu tento fazer isso de uma maneira, vamos dizer, correta para não ser invasivo e para não ficar fazendo propaganda. Porque existe um vício. A partir do momento que você começa a misturar essas coisas, você começa a ser um moralista. A partir do momento que você é um moralista, você cresce em redes sociais, mas isso vem com um preço. Que é o preço em algum momento de você ser eventualmente um hipócrita ou de você usar a fé e a confiança dos outros para amealhar, vamos dizer, dividendos políticos. Eu não quero fazer isso. Eu quero ganhar em cima das minhas ideias que resolvem o Brasil. Que são ideias que podem ser colocadas à direita. Agora, nunca fui, não sou um progressista e nem o serei, assim. Esse é o meu jeito de ser. Cássio, pegar um gancho, então, nessa pergunta e nessa resposta, Renan, quem te inspira? Se você, sei lá, se o Renan, pessoa física, fosse falar que tem um ídolo, quem é o seu ídolo? Quem que te inspira? Júlio César, Alexandre o Grande, Ayrton Senna, Bob Dylan. Seria um quadrinômio aqui de heróis, heróis políticos, heróis em campo de batalha, heróis em termos de liderança, heróis em dedicação e disciplina no trabalho, acho que o Senna é um exemplo disso, herói na manutenção das suas convicções pessoais e a sua audácia em não ser moldado por ninguém, que é o caso do Bob Dylan. Eu sempre penso assim, o que cada um deles faria na hora de eu tomar uma decisão. E são grandes referências minhas, assim. Talvez sejam as referências que eu mais sigo e mais gosto de pregar para os outros. Só voltando um pouco sobre a discussão antes do André, o senhor cita muito a família de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e um pouco menos Lula. No jogo eleitoral, quem é o adversário? É Flávio ou é Lula? Eu não vou separar muito o Flávio como o Lula, porque os dois fazem parte do mesmo sistema corrupto e os dois, em última instância, a gente pode colocar aqui, estão envolvidos direta ou indiretamente, tanto no escândalo do INSS quanto no escândalo do Banco Master. Então a gente começa a perceber que eles são parte de um arranjo político brasileiro, que é um arranjo meio que fracassado. É um arranjo que não consegue passar nada e que não tem mais imaginação no Brasil diferente. Então, no fundo, meu inimigo nessas eleições é a falta de imaginação do brasileiro.
Nós não conseguimos mais imaginar um país que não tenha favela. Nós não conseguimos imaginar que a gente pode ser uma das 5 nações mais importantes do mundo, que é o que a gente nasceu para ser. O Brasil, em condições normais de temperatura e pressão, ele é para ser uma das 5 nações mais importantes do mundo. A gente já não se imagina assim. O Brasil não consegue imaginar que ele tem que ter rodovias com 5 faixas de cada lado ligando o São Paulo ao Rio. Você, na verdade, pega uma estradinha triste na Serra das Araras, indo de São Paulo para o Rio de Janeiro. A gente perdeu toda a ambição. A gente comemora quando sai uma ferrovia. Veja, a ferrovia é uma tecnologia do século XIX, não é exatamente... Né? O mundo está indo para o espaço, a gente está comemorando, nossa, talvez termine uma ferrovia. Então a gente perdeu completamente a ambição. Então quando eu falo de inimigo, eu estou só propondo coisas, ideias de futuro do Brasil. O Flávio e o Lula são coisas velhas. Eles só ficam repetindo aí os mesmos chavões. O Lula fica falando, a ditadura, o fascismo. Tá, os caras estão lá nos anos 60, 70. Flávio Bolsonaro é Salva Meu Pai, que também estava o pai dele nos anos 60 e 70. Eles só estavam em lados diferentes do PT. Eu não quero viver nos anos 70 e 70. Eu não quero viver nos anos 80 com a ditadura, com o fim da ditadura e com o começo da Constituição. Eu quero viver nos anos 2020, 2030. Eu quero saber quando o Brasil vai ter base no espaço. Eu quero saber quando o Brasil vai ser produtor de tecnologia na área de inteligência artificial. O senhor aceitando o Zema, o Ronaldo Caiado como ministro, não é também fazer uma ligação com esses nomes antigos que já estão vencidos no mercado da política? Eu não acho que essencialmente nem o Caiado nem o Zema sejam pessoas ruins. Eu acho que eles só tomam decisões políticas idiotas em não se desvincular do bolsonarismo. Quando eu vejo em 2019, 2020, quando começou a aparecer para todo mundo as falhas do governo Bolsonaro, o MBL, que era o grupo político que eu fundei, começou a denunciar. E eu imaginava que o Partido Novo ia fazer o mesmo. Eu imaginava que o Caiado, que esteve nas ruas comigo pelo impeachment da Dilma, ia fazer o mesmo. Aí quando eu vi, eles ficaram com medo, porque a força dos Bolsonaro nas redes sociais e eleitoral dava medo. Aí quando eu vi o partido deles e o projeto deles, ficou meio que condicionado às vontades do bolsonarismo. Eles não são pessoas más, mas falta essa coragem de fazer o que eu estou fazendo aqui, de avisar o rei tá nu. Não adianta a gente ser de direita, mas seguir um líder fraco como o Bolsonaro. Então, poxa, venham pro lado de cá, vamos construir um caminho. Claramente, se eles se unissem num projeto junto comigo, e as pesquisas estão mostrando isso, a gente pode apresentar um projeto de direita moderno e eficaz. Por mais que eu tenha discordâncias de coisas que aconteceram no governo do Zema, ou posturas do Caiado, poxa, eles têm coisas a agregar, seria legal pra caramba. Então, eu não tenho problema nisso. Terceira via? Não existe terceira via nesse sentido. Eu sou o candidato da direita, o Flávio é um candidato do centro, o Lula é um candidato do centro, e os outros dois, o Zema, o Caiado, eles estão candidatos, é o centro 2 e o centro 3. Né? É o cara que fica no banco de reservas do Flávio. E eles não têm que ser, eles são melhores do que o Flávio. O que eu falo para esses dois eles são melhores essencialmente do que o Flávio. Eles são mais inteligentes, eles são mais capazes. Eu não conheço o envolvimento deles em escândalos de corrupção como o caso do Flávio. Então, poxa, eles tinham que estar do lado certo. O lado certo da história nossa é romper com essa velharia aí. É romper com esse Flávio, com esse Valdemar. Tem que ficar falando de Valdemar da Costa Neto, levando a sério a opinião do Valdemar. O Valdemar não tem que ter uma opinião. O Valdemar ele tem que ter uma cela. Esse cara não dá. André. E aí, pessoal? Sou o âncora do Pixel Jornal. Não esquece, deixa o like, se inscreve aí e compartilha muito esses vídeos para fortalecer o nosso movimento e ajudar o homem. O futuro é glorioso. Por favor. O senhor falou sobre propostas, o senhor até citou o fato da possibilidade do deputado Kim ser o seu ministro da Fazenda se o senhor ser eleito. Muitos economistas falam sobre a necessidade de um ajuste fiscal profundo no Brasil a partir de 2027, mais de 400 bi. O senhor citou uma PEC do deputado Kim. É nisso que o seu projeto de ajuste fiscal vai se basear? O senhor pensa em vinculação do reajuste do salário mínimo ao crescimento da economia? Pensa em retirada de subsídios a setores da economia? O que você pensa? O que você vai incluir na sua proposta de governo sobre economia e ajuste fiscal? Grande pergunta, é uma pergunta desafiadora, porque espero que os outros presidenciáveis respondam a essa pergunta. Porque ninguém está falando do tamanho da crise fiscal que vem aí. Aí todo mundo vai falar assim, eu vou retirar um privilégio aqui, um privilégio ali, eu vou cortar um negócio aqui. Legal, vamos dar nome aos bois? O real o Brasil vai precisar economizar todos os anos muitas centenas de bilhões para inverter essa curva de disparada da dívida, para a gente poder mexer lá na frente nos juros, para poder mexer inclusive nos impostos. Todo mundo fala em reduzir imposto, porque o imposto está aumentando, mas ninguém fala como cortar se a gente está numa situação fiscal desesperadora. Pois bem, a PEC protocolada pelo Kim Kataguiri, ela foi protocolada no ano passado, está num processo de recolhimento de assinaturas, outros 2 deputados protocolaram junto, e ela ataca todos os grandes problemas fiscais do Brasil.
das indexações, por exemplo, tanto a subida da aposentadoria quanto do BPC são vinculados ao aumento do salário mínimo. Isso acaba gerando distorção, porque o valor do salário mínimo, que cresce de acordo com a produtividade, ele acaba indo para pessoas que não estão numa atividade produtiva. Isso é injusto com quem é produtivo, por mais que tenha que ter reajustes no BPC e na aposentadoria. Falo aqui de uma outra reforma da Previdência que vai precisar fazer e que mexa nos privilégios, especialmente os privilégios do alto funcionalismo. Estamos falando aqui da desvinculação de gastos na parte de saúde e na parte de educação. Isso ninguém vai querer falar. Só que eu tô fazendo aqui uma coisa que o Milei fez. Eu tô avisando, precisa fazer, tá? Vai precisar fazer. Quem ficar fingindo que não vai fazer, basicamente tá te enganando, porque ele vai acabar fazendo apenas na escondida, na muquia. E se você fizer de um jeito correto, as pessoas no Brasil vão começar a sentir a diferença rápido, no bolso. Porque você passa uma PEC como essa do Kim, que em 10 anos economiza 3,3 trilhões, sem contar a queda, a economia que a gente vai ter por conta da curva dos juros que diminui, a gente vai sair de uma Selic de 15, vai poder num horizonte de 2, 3 anos ir para 7, 8, ou seja, o dinheiro nosso vai valer mais, né? Isso vai ter um efeito econômico para as pessoas gigantesco. E aí a gente vai poder discutir, inclusive, redução de imposto e outras medidas que tenham um efeito de crescimento na economia, que vão fazer o dinheiro sobrar no bolso das pessoas.